Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao podcast da Terça da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça. Meu nome é André Mendonça. Nós somos da Mover Educação Financeira e hoje nós vamos dar 3 dicas para escolher bons fundos imobiliários com o intuito de atingir renda passiva e atingir, como todo mundo já sabe, a máquina da liberdade financeira. Se você gostar desse vídeo, lembre de compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar do conteúdo desse vídeo. Vamos começar com a primeira dica. A primeira dica é diversificação. No momento em que um investidor vai escolher um fundo imobiliário, é de extrema importância que ele verifique quantos ativos esse fundo imobiliário possui. Se por acaso esse fundo imobiliário é um monoativo, né, ele apresenta apenas um ativo, ele é um fundo imobiliário de alto risco. Por quê? Porque se acontece alguma coisa com esse ativo, todo o patrimônio desse fundo imobiliário ele corre risco. Então, é de extrema importância que se avalie quantos ativos esse fundo imobiliário possui e também em qual localidade esses ativos estão situados. Se, por exemplo, todos os ativos desse fundo imobiliário estiverem em uma única cidade, isso também não é muito legal. É importante que esses ativos desse fundo imobiliário estejam localizados em diversas cidades. Isso reduz mais ainda o risco desse fundo imobiliário. É isso mesmo, André. Esse risco de estar todos os ativos numa única cidade, se tem alguma lei municipal ou até mesmo estadual que pode beneficiar ou não, pode ser um detrator aí, ser contra o ativo, de alguma forma ser contra o ativo, ele vai ter problemas no repasse de dividendos para nós que somos cotistas desse fundo imobiliário. Então, se a gente consegue diversificar de cidades, isso facilita para a gente correr um risco menor. Um outro critério de diversificação que a gente deve estar atento é a quantidade de inquilinos. Se a gente tem um fundo imobiliário que, apesar de ter vários ativos, mas estão todos sendo locados por um único inquilino, e esse inquilino eventualmente passa por alguma dificuldade, e ele não paga os seus aluguéis, isso vai ter um problema no repasse dos dividendos para nós, cotistas desse fundo imobiliário. Então, a gente tem que diminuir essa exposição ao risco, analisando relatórios gerenciais desse fundo imobiliário, entendendo se ele tem vários inquilinos, né? A gente não pode estar exposto a um único inquilino, mesmo que ele tenha vários ativos e até ativos em cidades distintas. E mais um critério de diversificação que vale a pena a gente olhar, também está descrito nos relatórios gerenciais do fundo imobiliário, é o prazo de vencimento dos contratos. Isso é bem interessante a gente dar uma olhada. Eventualmente a gente tem algum fundo imobiliário que, apesar de estar em várias cidades e apesar de ter multi-inquilinos, os prazos dos contratos estão tudo para vencer em menos de um ano. Então, será que ele vai conseguir realocar esses ativos depois de um ano, ou ele vai ter alguma vacância, né? Que a vacância é essa exposição, essa ausência de locação de alguns dos seus ativos. Então, quanto maior for o prazo para vencimento dos contratos atuais, maior é a sua segurança de que ele vai ter uma longevidade de pagamento de dividendos. Então, são critérios interessantes de nós estarmos olhando nesse grande grupo de diversificação. Dando uma recapitulada, o que a gente olha em diversificação? A gente olha se ele tem múltiplos ativos, a gente olha se ele tem ativos em cidades distintas, se puder ser estados distintos também, muito interessante. A gente olha se ele tem múltiplos inquilinos e a gente olha se os prazos de vencimento dos contratos vigentes, eles são diversificados, né? Alguns podem estar vencendo curto prazo, outros médio prazo, outros longo. Então ele tem uma boa rotatividade, não vão acabar todos os contratos juntos ao mesmo tempo. Isso é um risco também que a gente tem que estar atento para não estar exposto a esse risco. E assim, Alexandre, tudo que a gente falou aqui não precisa ter muito estudo em investimentos, é só ler o relatório gerencial, vai estar tudo ali descrito sem muita complicação. Os relatórios dos fundos imobiliários são bem simples de ser lidos. Lá vai ter o descritivo
dos ativos que esse fundo imobiliário tem, aonde eles estão localizados, quais são os seus inquilinos, e também lá nesses relatórios existe uma seção específica em que está detalhado todos os prazos de vencimento dos contratos principais desse fundo imobiliário. Aí todo mês os fundos imobiliários eles lançam atualizações dos relatórios gerenciais, né? Então vale a pena dar uma olhadinha, é bem, como o André falou, é bem tranquilo de olhar, de entender, de fazer essa análise de diversificação. Beleza, e qual seria o segundo critério para a gente escolher bons fundos imobiliários? A segunda dica para a gente escolher bons fundos imobiliários é analisar o dividend yield desse fundo imobiliário. O dividend yield, ele é a quantidade de rendimento, de dividendo que esse fundo imobiliário paga em relação ao preço desse fundo imobiliário. Então, ele é uma taxa de rentabilidade desse fundo imobiliário. É como se fosse uma taxa de juros que esse fundo imobiliário ele te paga todo mês. É bem interessante essa questão do dividend yield, porque ele mostra para a gente quanto a gente está recebendo nos últimos 12 meses de dividendos em comparação com o valor da cotação atual daquele fundo imobiliário. Então, quando ele mostra lá que o dividend yield, por exemplo, é de 10%, significa, e a cotação dele hoje é R$100, significa que nos últimos 12 meses ele pagou R$10 de dividendos. Isso comparando com os R$100 que é a cotação atual dá 10%. Então é só para a gente ter uma noção de uma conta fácil da gente entender de como seria o cálculo do dividend yield. Dividend yield é bem interessante porque ele, como o André falou, ele mostra a rentabilidade, quanto a gente espera receber. Claro que a gente sabe que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas é um bom indicativo que ele está pagando bem, e você trabalhando, fazendo sua análise em parceria com os outros critérios, principalmente o que a gente já falou, que é o critério de diversificação, e a gente olhar que ele está pagando um bom dividendo, e os contratos dele não vão vencer a curto prazo, que ele é multi-inquilino, que ele é multi-ativo, multi-cidades, né? Então isso dá uma certeza maior para a gente de que ele vai continuar pagando bons dividendos no futuro próximo. Então a gente já é um bom indicativo que a gente pode adquirir esse fundo imobiliário. E é como você falou, né, Alexandre? Os critérios, as dicas para se escolher um bom fundo imobiliário têm que ser analisados de maneira conjunta. Por exemplo, se você analisa somente o dividend yield, existem diversos fundos imobiliários que estão pagando altas taxas de rentabilidade. Mas se você for olhar, esses fundos imobiliários eles apresentam riscos inerentes, como por exemplo temos fundos imobiliários que são monoinquilinos, né, que apresentam apenas um inquilino, ou seja, esse fundo imobiliário ele está sob um risco alto. Se ele está sob um risco alto, existe uma precificação do mercado, e isso acarreta que para que os investidores adquiram esse fundo imobiliário, eles demandam um dividend yield, uma rentabilidade maior. Então, assim, você pode até adquirir fundos imobiliários que tenham dividend yield altos, mas se você não avaliar a diversificação, você pode cair em uma cilada. Você pode adquirir um fundo imobiliário que, ok, ele apresenta uma rentabilidade muito boa, mas logo ali na frente você pode ter uma queda da cota desse fundo imobiliário por problemas. Se, por exemplo, esse caso que eu mencionei de um fundo imobiliário que é monoinquilino, se esse inquilino ele resolver sair desse fundo imobiliário, todos os ativos vão ser desocupados e a renda desse fundo imobiliário vai a zero. Então, sempre você tem que avaliar tudo de maneira conjunta. Todos os critérios têm que ser avaliados juntos. Perfeito. Um item interessante também da gente falar ainda dentro dessa dica aí de analisar dividendos é falar sobre a vacância, né? Todo fundo imobiliário ele tem uma vacância que seria a quantidade de ativos que estão a serem locados, né? Então, o fundo imobiliário que tem uma vacância alta significa que ele tem muitos ativos não ocupados. E aí isso com certeza vai acarretar em
um dividend yield mais baixo, porque ele tem um patrimônio grande, mas que está dando pouca rentabilidade, pouco retorno de aluguel. Então, quando a gente olha para o dividend yield, de certa forma a gente já engloba essa questão da vacância. Porque se ele está dando bom dividend yield e tendo uma vacância alta, ou seja, tendo muitos ativos desocupados, significa que quando ele ocupar esses ativos, o dividend yield vai ser melhor ainda. E se ele está tendo dividend yield baixo e com a vacância zerada, ou seja, todos os ativos ocupados, se ele ter qualquer probleminha nos contratos que estão para ser encerrados, de dificuldade de realocar, passar alguns meses para realocar um ativo que vai ser desocupado, ou seja, quando ele começar a ter vacância, você vai ter um dividend yield menor ainda. Então, quando a gente olha o dividend yield, ele já engloba essa questão da vacância e já dá uma segurança para a gente que a vacância, ou seja, a quantidade de ativos desocupados, ela já está sendo considerada analisando o critério do dividend yield. E qual é a última dica, Alexandre, para a gente escolher bons fundos imobiliários? Bom, a última dica que a gente pode passar é falar sobre o desconto patrimonial. Toda vez que a gente olha o valor do ativo, é uma dúvida que muita gente tem, né, quando vai comprar um ativo. E a gente falando de fundo imobiliário especificamente, as pessoas falam, poxa, esse fundo imobiliário ele está sendo vendido hoje a R$100. Isso é barato ou é caro? Ah, tem outro que está sendo vendido a 10. Ah, então esse de 10 é barato, o de 100 é caro. Não necessariamente. A gente tem que fazer uma conta, levando em consideração o patrimônio líquido atual desse fundo imobiliário e a quantidade de ações que esse fundo imobiliário disponibilizou para o mercado. E essa informação de patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações dá um valor por ação, um valor por cota. Esse valor por cota, a gente comparando com o valor que está sendo negociado a ação do fundo imobiliário naquele momento, dá um parâmetro para a gente se ele está descontado ou não, se está barato ou não. Eventualmente, um fundo imobiliário que está sendo vendido a R$10, ele pode estar muito mais caro do que um fundo imobiliário que está sendo vendido a R$100, porque tem um patrimônio líquido muito maior e a quantidade de cotas eventualmente menor, e nessa relação ele está sendo comprado de forma descontada. É muito importante, né, esse critério de desconto patrimonial, porque, assim, às vezes, algumas pessoas têm aquela dica de fundo imobiliário, né? Não, esse fundo agora ele vai ser bom, esse fundo ele foi aqui indicado por alguém que está falando que ele vai crescer muito, né? Mas quando a gente vê o valor patrimonial por cota está R$100 e ele está negociado a R$140, alguma coisa está errada, né? Ou seja, ele está 40% mais caro do que foi avaliado esse fundo imobiliário. Isso é muito alto. Um ponto interessante de comentar sobre essa questão de desconto patrimonial é que o nosso foco, como todo mundo já sabe, é gerar renda passiva para chegar na máquina da liberdade financeira. O que adianta a gente estar falando sobre desconto patrimonial, que é o valor que a gente vai cobrar sobre a ação, se isso por si só não gera renda passiva? É interessante a gente comentar, porque ninguém quer comprar uma ação que deveria estar custando R$100, comprar por R$140, mesmo ela pagando bons dividendos, mas depois o mercado ajustar para o valor de R$100 e você perder 40% do valor que você investiu, mesmo ganhando bons dividendos. Isso não faz muito sentido. Então é importante a gente saber comprar a ação no valor justo, talvez um pouquinho acima do valor patrimonial, né? No máximo em 5%, talvez ainda seria o nível máximo de tolerância, mas de preferência um valor que seja valor de mercado abaixo do valor patrimonial, um PVP menor do que 1. Se você comprar com PVP menor do que 1, você está comprando com valor de mercado abaixo do valor patrimonial e, como a gente falou, associado a todos os demais critérios, se a gente olhar todos os critérios de diversificação, olhar o dividend yield e associado a esse terceiro critério, que é o desconto patrimonial, se tudo estiver favorável, pode comprar a sua ação que você vai ter bons resultados no futuro próximo. E assim, pessoal, a gente apresentou aqui 3 dicas para vocês escolherem bons fundos imobiliários: diversificação, dividend yield, desconto patrimonial.
Com base nessas 3 dicas, você vai poder escolher fundos imobiliários que pagam renda passiva de maneira consistente, mês a mês, com riscos baixos. Riscos nunca são nulos, riscos sempre acontecem, mas se você segue essas dicas, se você tem uma avaliação calma sobre como escolher um fundo imobiliário, utilizando os 3 critérios apresentados, você vai ter uma chance grande de escolher fundos imobiliários que vão te auxiliar a atingir a máquina da liberdade financeira, a atingir um dia de gastos mensais pagos com renda passiva. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, lembre de compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. Sigam a gente nas redes sociais e até o próximo episódio do podcast da Terça da Riqueza. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fui!